precisa se olhar, né? Não se olhando fica tão esquisito. Boa noite a todos. A nossa ideia hoje, né? Antes da gente entrar propriamente no que a gente se propôs a conversar, quando a nossa irmã fazia a abertura ali, prestei atenção que ela falou em uma parte ali que a Casa Espírita completa 60 anos de acolhimento. E é um momento em que nós estamos de fato precisando de acolhimento. Né? Nós estamos vivendo uma situação tão conturbada, em que às vezes quando as pessoas se dizem defensoras da paz, da justiça, do amor, da caridade, mas elas fazem isso apontando o erro do outro. Eu sou bom porque eu vou ajudar fulano. Aquela pessoa está errada porque está fazendo isso. O acolhimento é você abrir os braços e não julgar, não olhar, não condenar, não se importar com aquela pessoa nas suas atitudes equivocadas, mas sim dar um porto seguro. E é isso que a Casa Espírita procura fazer para nós. Ela nos dá um porto seguro, ela nos dá um horizonte, ela nos abre caminho. Esse é o objetivo. Não estamos dentro da Casa Espírita para julgar ninguém. Estamos aqui para nos ajudar. E cada um de nós a seu tempo. Uns talvez vão mais rápido, outros mais lentos, assim que nem o Odiva, bem devagarzinho. Mas estamos no caminho. E a nossa ideia de conversar hoje, mês passado foi outubro, nós tivemos a data de nascimento de Kardec, de encarnação de Kardec, lá em 3 de outubro. E esse mês, na semana passada, a gente teve o dia de finados, que muitos de nós vão aos cemitérios para homenagear aqueles que se partiram antes de nós, se tornaram quadro espiritual antes de nós. E olhando essas duas situações, me veio à cabeça o Kardec, lá em 31 de março, quando ele encarna, lá na lápide onde ele está lá no cemitério, colocaram lá duas frases, uma muito conhecida de nós e a outra nem tanto. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa. A primeira delas, é a que menos conhecida, está lá escrito: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, e a potência da causa inteligente está na grandeza do efeito. Essa é uma das frases que lá está. A outra é aquela que a gente comumente sabe: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Talvez essa seja a mais famosa. Foi Kardec que escreveu? Foi Kardec que deixou dito? Não. Dizem lá que talvez o pessoal lá de Paris, os espíritas lá que escreveram. Mas, no contexto destas duas frases, nós temos aqui os princípios da doutrina. Primeiro, Kardec, enquanto professor e não espírita ainda, ele já era muito criterioso, tanto na relação ensino quanto na relação religião. E questionado e convidado por pessoas lá, por amigos seus, para ir ver as ditas mesas falantes, mesas girantes, ele diz: olha, eu tenho coisas mais sérias para me ocupar, eu não vou para esses festeiros que são graceiros sem nexo, sem função. Mas pela insistência das pessoas que lhe eram próximas e pessoas que ele conhecia e sabia serem pessoas sérias, ele vai. E o primeiro questionamento talvez que ele faça lá é exatamente esse: ora, se eu pergunto para uma madeira, uma mesa, suponhamos que fosse essa, qual é o meu nome? Suponhamos que foi essa a pergunta, e ela me responde: eu digo. Logo, ela é um ser imaterial, como que ela poderia saber? Mas isso talvez esteja no meu inconsciente, talvez assim, a perceptividade daqueles que estão ao meu redor fizesse com que essa movimentação viesse a trazer essa informação. Então eu pergunto algo fora do conhecimento daqueles que ali estão, e a resposta me vem da mesma forma, certeira. Então ali ele já para e faz o seguinte questionamento: ora, essa é uma matéria, ela é inerte, ela não tem pensamento. E ele fala, ela não tem nervos, ela não tem espírito. Como que ela pode me dar uma resposta lógica? Então é o primeiro questionamento que ele faz. Isso está me dando uma resposta inteligente. Logo, há algo inteligente por detrás disso. Então a lógica funcionando ali, ele raciocinando. E esse algo inteligente, quem é?
somos nós. Somos nós, seres espirituais. Comumente a gente diz assim, eu, meu espírito, a minha alma. Não, eu espírito, eu alma. Meu corpo, porque eu sou em essência espírito. O que eu vivencio aqui é estar encarnado, mas a minha essência é um ser espiritual. Eu sou o espírito. Então, somos nós, esse ser inteligente. Mas, nós somos criação. Nós não somos criador. A causa primária é Deus. Ou seja, ele vai fazendo uma digressão para chegar à conclusão de Deus. Se eu tenho um efeito inteligente e esse efeito se apresenta até mim e ele me reporta que ele é apenas uma criatura, logo tem-se um Criador. E a esse Criador nós denominamos Deus. E a espiritualidade nos define como causa primária de todas as coisas. Inteligente, sabedoria, tal, tal. Mas, então, nós ali não temos, primeiro, Deus, Criador, que é o princípio básico de toda e qualquer religião. Se tirarmos Deus das religiões, não existe religião. E não é só da doutrina espírita, é de qualquer outro. E todas elas partem do pressuposto da existência de Deus. Nomenclaturando ele de forma distinta, algumas chamando de outros nomes, mas tendo o ser primordial ali como Criador. E a gente olha hoje, a gente está bastante avançado tecnologicamente, tem um James Webb da vida aí, que traz imagens maravilhosas para nós, bonitas, E aí a gente, eu falo por mim, sei que vocês são mais inteligentes que eu, mas assim, a concepção de espaço e tempo que eles trazem para nós é muito grandiosa. Olha, essa estrela, essa galáxia está a milhões de anos-luz. Ou seja, para você chegar lá, você teria que andar 10 milhões de anos-luz. A nossa vida se resume, quando muito, a 150 anos. Olha, eu acho que nem tem quem chega a 150. Mas, vamos lá com os avanços da medicina, 120. 120 eu sei que tem alguns aí que chegam. Minorias, mas chega. Então, se tivéssemos a nossa existência máxima aos 120, nem sonho nós pensaríamos em algo assim. Para nós irmos daqui até o planeta mais próximo já é uma viagem grande para a Lua. É uma viagem grande, que é pertinho, nessas proporções. E aí eles nos dizem que nós temos milhões, bilhões, bilhões de galáxias, milhões, bilhões de planetas, enfim, são números enormes. E aí nós pegamos lá que Deus é a causa primária de tudo isso. Ele não é a causa primária do homem que está aqui na Terra, do ser espiritual que está aqui na Terra. Ele é a causa primária, a causa primeira do universo, de tudo o que existe. E aí nós vamos reportando, aí chegou a uma conclusão que existe um momento em que há uma expansão de energia, e ali origina o nosso universo. Mas a gente chega na expansão, não sabe o que existe dentro da expansão. Nem quem fez essa concentração de energia. Então, a causa primária de tudo isso é Deus. E aí, essa causa criou duas coisas, como diz Kardec, como diz o Livro dos Espíritos. O Espírito, que somos nós, ou o princípio espiritual, quando ele cria, e a matéria. Duas coisas. Às vezes a gente, para fazer as coisas complicadas, a gente tem que fazer 500 tipos de coisa. E a sabedoria está na simplificação. Deus criou duas coisas. O ser inteligente, o princípio espiritual que somos nós, e a matéria, aquilo em que nós vamos ser copartícipes na criação e vamos trabalhar nesse infinito que estamos aí. Bom, claro que a gente olha, quando se fala em matéria, tão somente isso que é palpável, ponderável, enfim, tem esse conceito lá quando vai estudar. Na minha época era no ginásio, agora não sei como é que estão aí as classificações, mas lá a gente tinha aula de física, química, lá o que é matéria, é ponderável, é isso, é aquilo, aquilo outro. A gente pensa que é aquilo, que é isso, que é aquilo, que é até energia, que é uma coisa sutil, mas a gente já consegue entender ela como matéria. Só que matéria é tudo que não somos nós. Então, quando a gente lê as obras espíritas, nós vemos lá, a colônia, nosso lar, tem tal coisa, tem isso, tem aquilo. Aquilo lá a gente não consegue ver com os nossos olhos, a gente não consegue mensurar com os nossos instrumentos ainda, mas é matéria.
O nosso próprio corpo perispiritual não tem. Daqui a pouco a gente dorme, faz um desdobramento, vamos para onde nós temos afinidade, esse é o problema, né? Quando a gente está encarnado, a gente vem assento, mas quando a gente desencarna, sabe Deus para onde a gente vai. Vai para onde a gente tem afinidade, aonde a gente está vibrando. E levamos conosco o nosso corpo espiritual, que é nada mais, nada menos que a exteriorização daquilo que nós somos em espírito. Então, se ele é densificado, é porque nós ainda estamos no processo de aprendizado. Bom, então Deus cria o espírito. Mas Deus nos criou, todos iguais. Todos nós fomos criados iguais. Então já parte aí a primeira questão para dizer assim, ninguém é melhor do que ninguém, dependendo de onde vem, como vem, de que jeito vem. Todos nós somos criados iguais e somos iguais perante Deus. Lá, num princípio espiritual, nós somos criados, passamos por um processo de aprendizado, de evolução, e estamos aqui hoje. Uns avançando em umas áreas, outros em outros menos tanto, mas estamos aqui. No nosso métier, assim, no nosso geral, nós estamos num grau em que o nosso planeta está mais para expiação e provação do que para regeneração. E isso é fácil a gente ver. A gente olha para o nosso... sai, abre a janela e a gente vê que as coisas estão um pouco complicadas. Mas também é interessante a gente olhar que ao lado dessas coisas complicadas tem coisas boas. Então a gente tem que ver o que a gente está vendo também, para ver qual é a nossa maior afinidade. O que mais chama a atenção da gente? As coisas ruins, as coisas boas. A gente consegue ver coisas boas? Eu tenho uns conhecidos que eles olham e só veem desgraça. Não, mas peraí, vamos olhar, tem coisa boa nesse tempo caminho aí também. Tem coisas boas. E as desgraças, elas são barulhentas. Elas chamam a atenção. Elas trazem à tona muitas das coisas. E dentro de nós ainda a gente talvez tenha latente aquela vontade de fazer algumas coisas equivocadas. Porque a gente está se melhorando, a gente está trabalhando. Mas Jesus não foi tentado? Ele não sucumbiu, mas tentaram tentar ele. E quem somos nós para não sermos tentados? E nós ainda temos as nossas fraquezas. Nós temos aquela, como diz Pedro assim, nós estamos agora começando aquela guerra, uma verdadeira batalha dentro de nós, do homem velho contra o homem novo. O homem novo é aquele que quer se modificar, aquele que quer ter boas ações. E o velho vem trazendo aqueles hábitos arraigados de outrora em que nós fazíamos coisas equivocadas. E aí nós temos esse pensamento, as nossas tendências e os nossos bloqueios. Quando se fala o que nós nascemos assim, a maioria dos outros animais nascem, os filhotes têm que se virar em questões de tempo. Assim. Alguns é questão de minutos ali, porque senão eles são devorados. O ambiente em que eles vivem é um ambiente que eles têm que ter essa reação. Já nós não. A gente nasce e fica à mercê dos pais durante um bom tempo. Até que a gente consiga se manter. Até que a gente consiga, num primeiro momento, até para a gente pedir alimento ou pedir qualquer alguma coisa, a gente precisa da atenção das mães, dos pais, para que a nossa necessidade seja vista. A gente tem um bebezinho lá em casa agora, meu netinho, pequenininho. Então, assim, ele tem que ser o centro das atenções, por quê? Porque ele precisa de ajuda, ele não sabe pedir, estou com fome, ele até chora, quando está com fome, mas ele tem que ficar se olhando, você tem que ter aquele cuidado de, será que ele está, sei lá, não puxou alguma coisa, será que ele se virou, será que ele comeu demais? Você tem que cuidar, tem que dar atenção, e esse chamamento de atenção é exatamente para que nós derramemos por sobre ele o quê? Amor. Já pensou? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, pois é, a gente vai chegar lá na reencarnação, mas vamos dar uma pincelada aqui. Às vezes a gente pensa assim, não seria tão bom a gente lembrar o que a gente foi lá no passado, Não seria mais fácil, De repente, aquela senhora ali no ano passado, a gente se encontrou lá não sei aonde. Mas seria bom se a gente fosse amigo lá no passado, a gente se lembrar,
Mas de repente essa criancinha que acabou de nascer ali, que a gente está paparicando ali, a gente não se deu muito bem lá atrás. Eu prejudiquei ela, ou ela me prejudicou. Né? A gente às vezes assim, né, a gente vê assim em algumas famílias, assim, parece que não há muita afinidade entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho, ou ele gosta mais de um, ele tem mais afinidade com o outro. Enfim, os irmãos às vezes não se dão muito bem, e são criados da mesma forma. Se o cara leva um pirulito igual, da mesma cor, do mesmo tamanho, até médio, para não dizer que um é melhor que o outro, mas mesmo assim, às vezes dá quem vai gostar mais de mim, vai gostar mais de fulano, enfim, tem aqueles que ficam. E há uma família, por quê? Porque são coisas que vêm aqui atrás. Agora, a gente já não lembrando, já dá esses atrapalhos, imagina se nós lembramos. Aí de repente aquele bebezinho que está ali, eu olho e digo, mas esse camarada aqui, lá na outra, ele fez isso comigo. Qual será que seria a minha reação? Eu estou assim, tão evoluído, será? Que eu pegaria ele, não, tá bom, tranquilo, vou dar uma madeirinha para ele. Ou vou dar um peito aqui para ele. Será que nós estaríamos sendo evoluídos para isso? Nós conseguiríamos ter essa atitude? Talvez alguns sim, talvez a maioria ainda não. Lá na frente nós vamos fazer isso, mas hoje ainda não. Por isso que nós esquecemos. Porque com esse chamamento, com essa docilidade, né, com esse carinho que eles precisam de nós conseguimos quebrar esses obstáculos e nos unimos no amor. E aí nós vamos dando a base de sustentação para esses seres. Porque quando eles chegarem na fase adolescente, lá, que muitos dizem que é aborrecente, eu acho engraçado que todo pai diz que quando chega na adolescência é aborrecente, né? Agora o problema é que os pais também foram adolescentes e aborrecentes. Não é? Mas o que quer dizer isso? Não é que seja aborrecente, é que quando a gente começa a trazer as nossas verdadeiras ideias inatas, a gente descobre às vezes alguma coisa, às vezes bastante, né? Mas é fruto do processo de aprendizado, é fruto do processo de evolução. E as tendências errôneas que a gente traz, o obstáculo delas é exatamente aquele caminho de amor e de carinho que a gente recebeu durante o período da nossa infância, durante o período da gestação. Até estava, antes de sair de casa, estava vendo ali eu não sei como que chama, eu sou meio atrapalhado com esses negócios de internet, mas acho que aqueles videozinhos que passam aí tinha uma médica fazendo um ultrassom e era amiga da paciente, assim, amiga pessoal da paciente. E aí ela fazendo ultrassom, de repente ela diz assim, são 2. Começa, amiga, parabéns, são 2. E aí tem um pai que estava lá junto e falou assim, quer dizer, é uma felicidade ao mesmo tempo, é uma complicação. Ou não, enfim, mas assusta, de repente você está preparado para alguma coisa e vem outro. Então, ele assustou naquele momento. E, com certeza, está feliz da vida agora, depois que passou o susto. Mas, às vezes, quando a gente descobre, alguns descobrem que vão ser pai, que vão ser mãe, não gostam muito da ideia. Poxa, a gente casou agora, a gente tinha a nossa casa para fazer, a gente ia começar a fazer isso, fazer aquilo, mas agora... Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Só que esse tudo bem fazer o quê? O espírito já está ali. Se já tem uma desavença, se já tem um desentendimento, uma desarmonia ali com aquele casal, esses pensamentos ali já estão sendo vistos e sentidos por ele. Então, a gente tem que procurar desde o começo ter bons pensamentos, boas afinidades, bons sentimentos. Porque é isso que vai ser o antídoto para as más tendências dessa criança quando ele entrar no seu processo de adolescência, quando ele começar a ser exteriorizado como ele realmente é, como nós realmente somos. Então, essa fase do nosso crescimento. E por que nós estamos sempre indo e voltando, como diz Kardec, nascer, morrer, renascer? Bom, porque a gente falou no início, se a gente chegar a 120 anos, a gente não aprende muita coisa. A gente aprende, às vezes, se a gente se especializar. Antigamente, na questão da medicina, eu lembro que a gente ia no médico e ele atendia tudo.
Chegava lá com o dedo quebrado, ele consertava. Chegava lá com um problema de dor de cabeça, ele também identificava. Hoje você vai no médico, a primeira coisa que ele quer fazer, ele vai fazer é te perguntar qual é a dor, vai te pedir alguns exames e vai te indicar um especialista naquela área. Né? Então aquelas pessoas se especializam naquilo. Então por mais que se especialize na área, você tem um monte de outras áreas que você desconhece. Né? A gente pode ser um bom profissional, né, no nosso ramo de atividade, mas a gente não sabe tudo. Né? Eu trabalho, sei lá, com vendas. Aí de repente lá em casa queimou a geladeira. Eu sei consertar a geladeira? Não sei. Tem que chamar alguém que saiba consertar a geladeira. Talvez aquele que saiba consertar a geladeira, ele saiba consertar a geladeira, mas na hora dele vender o produto dele, ele não saiba tanto quanto eu. Então assim, a gente vai ter um aprendizado em algumas coisas, mas não muito completo. Isso estamos falando de uma questão material. Agora, quando a gente traz isso para a questão espiritual, imaginemos nós. Né? A gente está dentro da casa, a casa está em reformas. Né? Essas reformas são legais. Né? Isso é a atividade que vai nos trazendo essas necessidades. E dentro de nós também nós precisamos nos reformar. Fala-se tanto de reforma íntima, e às vezes as pessoas puxam, mas se for mudar tudo, não dá. Mas se for mudar uma coisa de vez, talvez dê. Mas também não dá para mudar uma coisa só de vez. Porque como é que eu vou botar como foco dessa minha encarnação ser humilde? É um bom objetivo, né? Ser humilde. Mas para eu ser humilde, eu tenho que ser paciente também. Como é que eu vou ser humilde sem ser paciente? Eu vou ter que aceitar aquela carga negativa que vem até mim, ficar tranquilo, olhar para o meu irmão, me sentir na pele dele. Como que eu gostaria que a pessoa que estivesse recebendo isso devolvesse para mim? Porque às vezes a agressão que vem até mim é um pedido de socorro. Né? Na maioria das vezes é isso, está pedindo ajuda. Talvez não assim tão ostensivamente, tão conscientemente, mas inconscientemente é um pedido de ajuda. Então, como que eu vou agir com isso? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou tratar isso? Então a gente está sempre nesse processo de construção. E a gente precisa de espaço e de tempo para isso. Por isso, a necessidade de nós retornarmos tantas quantas vezes necessário. Né? E aí nós temos o processo da reencarnação. Então nós temos Deus como causa primária, nós como espíritos, seres imortais, por mais que a gente, a partir do momento que a gente foi criado, a gente não tem mais filho, não adianta, acabou de dizer que não tem mais filho. Às vezes a gente pensa, né? Infelizmente a gente está com uma gama muito grande de pessoas buscando suicídio por conta da pressão que a gente está recebendo aí. Né? São muitas pressões. E às vezes as pessoas recorrem ao suicídio pensando que é o melhor caminho. Nós que somos espíritos sabemos que não é a melhor opção. Né? Mas que a misericórdia divina assiste a todos. E essas pessoas que porventura fizerem isso vão ser assistidas. Assim como nós estamos sendo assistidos. Né? Porque às vezes a gente olha assim para a gente, poxa, mas esse mundo tem pessoas ruins. Mas se a gente olhar lá atrás, e a gente é esse pessoal lá de trás, não adianta botar a culpa lá nos outros, não. Somos nós que fizemos aquelas encrencas todas lá atrás. Então a gente está tendo aqui uma oportunidade. Imaginemos se nós, muitas das vezes, olhamos assim, não, mas essa pessoa tem que ficar separada. Não quero mais saber dessa pessoa. Mas se pensassem assim conosco, será que tem alguém encarnado? Se Deus pensasse assim conosco, aqueles que fizerem besteira não reencarnarão mais. Eu acho que nós não teríamos tanta gente encarnada aqui, não. Nossa população seria bem diminuída. A reencarnação é exatamente para isso, para nós nos melhorarmos. Vêm aqueles que têm o potencial de nos guiar e viemos nós com o potencial de seguir. Mas o interessante é que nós também somos exemplos dos outros. Assim como os outros são nossos exemplos, nós também somos exemplos dos outros. Não deveríamos, a doutrina fala claramente que nosso maior exemplo é Jesus. Mas às vezes Jesus está tão longe, né? Já vi, Jesus. Aí a gente procura alguém mais perto. Aí como nós somos brasileiros, vamos olhar o Chico. Mas o Chico continua longe pra caramba.
Eu fico pensando assim, eu vi meu grau de involução, vamos dizer assim, quando eu assisti o filme do Chico. Acredito que vocês todos assistiram. Quando ele era pequeno lá, que a madrinha dele começou a espetar ele com um garfo, eu sei que vocês, né, rezariam, pensariam assim, perdoa ela, né, como Jesus disse, perdoa aqueles. O Odizinho pensou assim, eu com esse garfo, se eu pego esse garfo. Ou seja, o Odile ainda estava lá no olho por olho, dente por dente. Lá no fundo ainda estava assim, aquela coisa de retribuir, de fazer igual. Então, se Jesus já disse isso para nós há 2.000 anos atrás, para nós darmos a outra face, pagarmos o mal com o bem, mas ainda tem tantos resquícios dentro de nós, e assim, é um sentimento às vezes que a gente pensa que é de justiça às vezes. A gente diz assim, mas que injustiça judiar daquela criança? É errado, é injusto? Errado, só que não somos nós quem temos que tomar a justiça nas nossas mãos. Esse é o detalhe. É Deus, é a vida, é o nosso processo de evolução. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Por isso que acontecem coisas conosco que às vezes a gente não consegue explicar. É por isso que eu tento e às vezes não dá certo. É por isso que de repente do nada acontece alguma coisa assim, meu Deus, por quê? Primeiro porque eu estou preparado para enfrentar essa dificuldade. E isso é uma coisa que a gente às vezes não acredita. Mas Jesus deixou bem claro que nós só receberíamos um fardo ou uma carga se nós pudéssemos carregar. E é lindo a gente ler isso, né? É lindo a gente ler isso para os outros, para dizer para os outros. Agora, quando está conosco, a gente às vezes pensa, puxa, mas será que Deus acertou mesmo? Acho que, mas eu sou tão bom, né? Vou lá no centro, faço palestra, né? Vou até sábado, domingo, deixo meu joguinho ali para lá. Se não fizesse isso, a coisa era pior. Tu está amenizando um pouco, mas está vindo certo para nós. Está vindo porque a gente pode suportar. Ele não disse que talvez a gente possa, ele disse claramente, textualmente, a gente pode. O fardo é proporcional às nossas forças. E quando a gente vai fazer alguma coisa, né, o pessoal que faz academia deve saber. Quando chega lá para fazer treino, tá certo, tem uns metidos, né? Mas a maioria vai começar com o quê? Aos poucos. Não vai querer levantar 500 quilos que nem o fortão que tem lá. Ele vai levantar 5. No alemão ele vai dar conta de levantar 5 às vezes. Ele vai se fortalecendo. Ou seja, o peso é proporcional à força dele. Não adianta querer levar 50 quilos, você não consegue. Ele vai se machucar, vai se ferir, não vai conseguir, vai sair de lá quebrado. É a mesma coisa. Nós não vamos receber uma missão que nós não possamos cumprir. A nossa missão é cumprir, mas às vezes a gente tem que querer cumprir. Porque às vezes a gente começa a terceirizar a nossa missão. A gente começa a culpar, nós somos espíritos, somos espertos, ao nosso obsessor. Outro dia o pessoal diz assim, poxa, mas assim, dentro do tá cheio de obsessores. Assim, gente, vamos lembrar um negócio? Nós somos os obsessores do passado que estamos reencarnando. Nós estamos aqui hoje reencarnando. Então nós estamos nesse processo de aprendizagem. E é um fato. Por isso a evolução. E lá atrás, quando ele fala que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, como que ele recebeu isso? Ele recebeu o intermédio da espiritualidade, ou seja, daqueles irmãos nossos desencarnados. Então, um outro princípio que é a comunicabilidade dos espíritos. A gente tem as obras básicas, tem as obras subsidiárias, tem as comunicações que nos são dadas nas casas dos espíritos, aqueles que trabalham nos trabalhos mediúnicos, que nos mostram claramente como devemos proceder. E se nós não entendemos, às vezes, pelo caminho da explicação mais eloquente, assim, né? Mais bonita, como está no Evangelho, olha, faço bem, amo o teu próximo, a gente aprende ouvindo aqueles irmãos em sofrimento que dizem, olha, eu não fiz isso, olha a minha situação hoje, olha como que eu estou, ou olha por que eu estou perto de ti. Porque se alguém está perto de mim, é porque gosta de mim, não é?
pessoas não chegam perto de mim se não gostam de mim. Claro que aqui a gente tem as questões de interesse, mas estou dizendo em plano espiritual por questões de afinidade. Ali nós temos as afinidades que nos atraem. Ou seja, não é a aparência, mas é aquilo que nós efetivamente somos, as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Né? Porque a gente não está aqui, né, vendo o pensamento um do outro. Mas no plano espiritual nos vem. Por quê? Porque a gente faz aquela vista tela mental ali que nós estamos pensando e se aparenta ali assim. Parece meio aquelas telinhas de cinema ali. Não adianta a gente disfarçar, porque a gente está vendo exatamente o que a gente está pensando. Aqui a gente pode pensar uma coisa e falar outra. Mas lá não dá muito certo. A gente pode até pensar, pode até falar outra coisa, mas o pensamento está bem claro para se ver. Então, a afinidade está ali por conta dessas nossas atitudes. E esses irmãos se comunicam, né, e nos dão as orientações. E nós, daqui a pouco, estaremos no plano espiritual. E como que vai ser essa nossa chegada lá? Né? Quem vai nos recepcionar? Eu estava vendo tem aquele filmezinho de humor espírita, eu acho que não sei qual é o nome, mas é humor espírita. E é uma forma lúdica de tratar de uma coisa muito séria. Né? E teve um lá que o senhor recém desencarnou e chega lá perguntando: cadê o meu quarto? Quer saber se a minha cama, como é que é? Eu estou cansado, trabalhei a minha vida toda e quando eu ia me aposentar, desencarnei. E agora? Quer saber onde que eu vou dormir? Quer saber da minha cama para eu descansar. Né? Bom, eu já vejo que ele foi bem, né? Porque ele foi para uma colônia e foi bem recebido. Então até aí ele já começou bem. Mas a ideia dele era descansar um pouquinho. Né? Chega lá, tem a grande notícia que o descanso, a ociosidade não nos leva à evolução. Né? Ficar parado a gente não evolui. Mas, tudo bem. Mas ele foi para esse local. Alguns de nós não vão para esse local. Né? E vamos pegar o exemplo do André Luiz. Hoje a gente tem as obras do André Luiz com vários ensinamentos. E aonde ele foi parar? Logo que desencarnou. Ele não foi para o nosso lado. Ele foi para um local de sofrimento. E lá ele rezava. Rezava. Pedia ajuda. E só um bom tempo depois é que ele foi assistido. E o que o mentor fala para ele? Hoje tu rezou. Não estou rezando aí, estou sempre de tempo aqui. Mas hoje efetivamente tu teve fé. Hoje efetivamente tu pediu com o coração. E isso mostra para nós que muitas das vezes a gente faz uma prece longa, bonita, pomposa, né? Um monte de palavra bonita que deve falar no dicionário, procura e escreve. Eu conheci um senhor que fazia assim. Ele falava, cada vez que ele ia fazer uma coisa, ele falava uma palavra que todo mundo tinha que procurar no dicionário. Ele procurava antes para... E tem uma situação de um senhor, que ele ia trabalhar. O senhor com pouco conhecimento intelectual, vamos dizer assim, para essa encarnação, mas com enorme inteligência, com enorme sabedoria. Quando ele chegava no seu local de trabalho, ele só dizia: Senhor, meu velho está aqui. Ou seja, ele não falava nada de composto, mas ele olhava para dentro de si, olhava para o céu e dizia: Deus, eu estou aqui. Olha, eu estou aqui, estou pronto. Faz aí o que tem que ser feito. Então ele tinha o sentimento, a fé e a convicção, ele se colocava perante Deus. Então a gente tem essa situação. Como que a gente está nos colocando perante Deus? Porque quando nós chegar lá do lado de lá, tirar esse corpinho aqui, do lado de lá é simples, é só desligar aqui o vital aqui acabar, desligar a coisinha, enfim, nós já estamos no plano espiritual. Mas como que vai ser a nossa vida lá? Não vai ser uma consequência da nossa vida aqui. Eu estou sofrendo tanto quando eu desencarnar, certo, vai ser um lugar bom. Por que tu está sofrendo? Qual que é o teu tipo de sofrimento? Estou sofrendo com uma doença e tal, mas tu está resignado com esse sofrimento? Eu estou sofrendo com a minha família, quer me ver livre. Lembra aquela mulherzinha lá que assim, puxa vida, meu marido vai chegar, tá louco, Jesus Cristo. Desencarnou e ele vai vir para cá, não dá para mandar para outro lugar? Não, vai vir para cá e vocês vão voltar de novo, não tem problema. Então assim, como que eu estou vivendo agora?
é o que vai acontecer depois. É a sequência, não vai mudar miraculosamente. Desencarnei, virei. Não, é uma consequência das minhas atitudes. Se eu estou vivendo bem, e viver bem não significa estar no palácio. Não, é estar feliz, é ter coragem, é ter dedicação, é fazer aquilo que eu posso em relação a mim e aos meus semelhantes. É o que eu posso fazer. Às vezes as pessoas assim, não, mas agora teve alguém que ganhou na Mega Sena, alguma coisa aí em Florianópolis. Aí eu estava escutando o jornal, meio-dia, e o apresentador perguntou assim, o que você faria se você ganhasse? Se eu ganhasse, eu ia doar metade. Se eu ganhasse, eu faria não sei o que, subiria não sei o que. Assim, gente, eles só estão falando isso porque não ganharam. Mas é verdade, se ganhasse, não, esse aqui vai para o tio, esse vai para a mãe, esse vai para o filho, esse vai para o filho. Reduziria as doações. Porque se a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz com o que a gente tem. A casa ganhou Mega Sena para fazer a reforma? Não. Como que ela está fazendo? Com o auxílio de todos. Um dá um pouquinho, o outro vem aqui e varre, o outro vai lá e construi um outro tijolo, enfim. Cada um ajuda como pode. É isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia para nós melhorarmos. Fazermos o bem da forma como nós pudermos. Se nós temos condição de dar cestas básicas para N pessoas, que bom. Se nós não temos, podemos dar uma oração, fazer uma prece com carinho, trabalharmos no passe, ajudando as pessoas que vêm aflitas, conversação, sorriso, uma boa noite, um bom dia. Às vezes a gente fica tão carrancudo, tão estressado, que nem um bom dia a gente quer dar para ninguém, nem uma boa noite. Por quê? Porque a gente está ruim. Mas se a gente tirar nesse negócio dentro da gente, a gente vai ver que só um bom dia, que a gente abre a boca para dizer um bom dia para outro, aquilo alivia a gente, já muda o astral da gente, a gente já consegue ver as coisas com novas perspectivas. Por mais que a gente tenha problema, parece que ele sai um pouco. Por quê? Porque você se abriu, você se colocou à disposição de alguém, você desejou algo de bom para alguém. Então, a doutrina está exatamente nesse ponto. Ela nos acolhe, nos dando seus ensinamentos. Não cobrando quem somos, porque somos, deixamos de ser, mas sim, somos irmãos, como a nossa irmã disse, somos todos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos. Uns em uma situação, outros talvez mais adiantados, mais atrasados, mas o interessante é que aquele que está mais adiantado, ele não se vangloria de estar adiantado. Ele olha e vem ajudar a nós que nós temos. E às vezes nós que achamos que já estamos um pouquinho, já começamos a estufar o peito, achar que somos melhor que os outros. Não, nós somos todos iguais. Fomos criados simples, ignorantes por Deus, estamos aqui aprendendo, ninguém é melhor que ninguém, mas também ninguém é pior que ninguém, estamos aqui aos pés dos barrancos, mas vamos vencer. Por quê? Porque nós fomos criados para sermos felizes. Esse caminho entre a criação e a felicidade depende de nós. Uns de nós vão caminhar mais rápido, outros mais lento, mas vamos chegar lá. Isso é um fato. Entende? Não podemos desviar a rota um pouquinho para lá, voltar, mas vamos chegar lá. Então, talvez quanto antes a gente chegar, melhor, né? Mas se a gente quiser demorar um pouquinho mais, nós temos a eternidade. Só que as consequências dessa demora talvez sejam um pouco de dificuldade, um pouco de sofrimento, e não é bom isso. Então, que a gente procure, buscar a prática do bem, do amor, da caridade e alcançarmos essa evolução tão necessária para a nossa evolução espiritual. Que Deus abençoe, que Jesus comporte, que possamos retornar nossos lares em paz e em amor.